Olá pessoal que curte o TJ Ungido, tudo bem com vocês? Neste próximo vídeo vamos continuar falando sobre as provas do alcoolismo de Rutherford nos anos 20 e 30. Agora analisando a carta de Walter Salter, o antigo superintendente da filial do Canadá e aquele que contrabandeava bebidas durante a lei seca para agradar o juiz. Depois da vinheta. Walter Salter era um homem de confiança de Rutherford. Vocês estão lembrados que em 1926, quando George Fisher acusou Rutherford de ter ido àquele espetáculo da Broadway, Artistas e Modelos, ele também citou Walter Salter, estando junto de Rutherford. Eles eram grandes amigos e confidentes. Porém, a amizade se tornou uma verdadeira inimizade e ódio após a carta que Walter Salter escreveu a Rutherford e distribuiu a muitos irmãos. Mas o que dizia esta carta? Bem, a carta refere-se às declarações chocantes, como o alcoolismo de Rutherford, a luxúria com o dinheiro da sociedade, a ausência no ministério de pregação, a sua arrogância, o seu espírito arbitrário e também métodos escusos, bem como suas falsas previsões. O caso de Salter e o seu conteúdo são comentados por James Penton na página 73 de Apocalipse Adiado. E ali ele também traz toda a carta que Walter Salter escreveu a Rutherford. Então, vamos à carta e eu quero que você, junto comigo, se transporte para o ano de 1937 e perceba a coragem desse superintendente da filial para enfrentar não apenas o juiz e presidente da Sociedade Torre de Vigia, como todos aqueles que o idolatravam. A carta começa com as seguintes palavras: Eu lhe escrevi em 25 de janeiro, incluindo um artigo que, creio, provou pelas Escrituras que nosso Senhor não retornou e os santos ainda não foram ressuscitados. Que Cristo não retornou é claramente provado pela sua declaração em Mateus 24, onde, tendo descrito todas as coisas que ocorreriam no fim dos tempos, incluindo a grande tribulação, ele disse: Quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Versículo 33, da Diaglott, e margem da versão King James. Note bem as palavras do mestre, pois ele diz que mesmo quando virdes todas estas coisas, ele não estaria presente, mas próximo às portas. Não advertiu aos seus discípulos quanto a serem desencaminhados por homens, dizendo que ele estava presente quando ele não estava? Percebam que forte contradição Walter Salter, já no primeiro parágrafo da carta, lança para Rutherford. Afinal de contas, eles acreditavam que Jesus já estava presente, não apenas presente, mas que havia purificado a Sociedade Torre de Vigia como organização religiosa e também que estava dirigindo ela por meio de Joseph Rutherford. Percebam também que o ano é 1937. Até 1934, o ensino era de que Jesus voltou em 1874 e o tempo do fim começou em 1799. Isso só mudou nos anos 30, quando eles passaram a ensinar que o tempo do fim começou em 1914 e em 1934 eles passaram a ensinar que a presença de Jesus também se deu em 1914. Ou seja, 20 anos depois de 1914, eles explicavam que Jesus estava presente desde 1914 e não 1874. Mas, de acordo com o raciocínio de Walter Salter, pelo próprio Evangelho de Mateus, capítulo 24, teria que passar muitas coisas, além da grande tribulação. Então, quando
fosse visto todas essas coisas acontecerem, Jesus estaria às portas, não presente ainda. É um raciocínio bastante interessante, não é mesmo? Walter Salter continua. Eu também sugeri que a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso não é necessariamente a batalha do Deus Todo-Poderoso, mas meramente uma poderosa e final batalha das forças visíveis de Satanás dentre elas próprias, na qual Deus colocaria em seus corações destruir a cristandade. A hora da batalha é o dia do Deus Todo-Poderoso, exatamente como se diria no dia de Shakespeare, e isso de forma alguma provaria que Deus guerrearia mais do que se provou que Shakespeare fosse guerrear. O ato de destruição divina das forças de Satã se dará depois do Armagedon. Notem que isso que Walter Salter falou contra Rutherford e que o irritou bastante, contradizendo as doutrinas da Sociedade Torre de Vigia na época, é algo ensinado hoje, que Deus colocará no coração da cristandade ela se destruir uns contra os outros. Mas naquela época era uma verdadeira heresia. Walter Salter continua. Há 2 anos atrás, no último verão, você declarou a mim e a outra pessoa que tinha blefado a sua vida inteira. Acredito que esta foi uma das mais verdadeiras declarações que já fez, e estou agora convocando o seu blefe e desafiando a responder o artigo acima referido, ponto a ponto, e provar pelas Escrituras que o Armagedon é a batalha do Deus Todo-Poderoso. Note então que a exigência de Walter Salter, que também tinha bastante conhecimento bíblico, era que Rutherford fosse respondendo a sua carta ponto a ponto sobre essas questões de diferenças doutrinais. A premissa de todos os ensinos das publicações da Sociedade, dos quais se possa falar como instrução espiritual, ou seja, instruções que se supõem serem para o povo do Senhor, é de que Cristo retornou e está em seu templo para julgamento. O peso da mensagem da Sociedade ao mundo é que Deus, no Armagedon, destruirá todas as forças de Satanás. Se Cristo não voltou, e eu agora acredito que ele não voltou, e se o Armagedon não é a batalha de Deus, e eu acredito que não é, recebemos a luz a esse respeito, não através da Watchtower, mas de outra fonte, o que prova que a Watchtower não é o canal através do qual Deus está alimentando o seu povo. E não apenas isso, mas também que estão errados todos os ensinos apresentados nela desde 1918 e baseados nestas falsas premissas. Olhem só como ele era ousado, mas corajoso de falar a verdade. Sim, se de fato Cristo não estava presente, então os ensinos que a Torre de Vigia havia passado desde 1918 como sendo oriundos de Cristo, não eram de Cristo, mas sim ensinos humanos. Isso, com certeza, faria com que a Sociedade Torre de Vigia como organização perdesse total credibilidade, além das profecias que realmente falharam naqueles 3 anos de 1914, 1918 e 1925. Walter Salter continua na sua carta espinhosa. Tanto por uma doutrina, agora uma palavra com respeito ao que me sinto compelido a expor sobre a corrupção da sociedade em outros aspectos. Enquanto, pela graça do Senhor, a venda me cai dos olhos, tenho ficado atônito em ver o quão cego têm estado as suas ações, por meio de uma superstição de que a Watchtower fosse o canal do Senhor para alimento no tempo apropriado para a família de fiéis, e que você, enquanto presidente da sociedade, era o mordomo-chefe de Deus dentre seu povo, e que, estando você como responsável, nós deveríamos ser submissos ao que quer que você requeresse que fosse feito. Totalmente achando que eu não tinha qualquer responsabilidade neste assunto, e que tudo de errado que você fizesse, ou que eu fizesse sob sua ordem, o Senhor anularia. Era com este pensamento na mente que eu, sob suas ordens, comprava caixas de uísque a $60 cada, e caixas de brandy,
e outros licores. Isso para não falar das incontáveis caixas de cerveja. Uma garrafa ou duas de licor não bastariam, pois eram para o presidente, e nada era bom demais para o presidente. Ele era o favorito dos céus. Assim, por que não deveria ter tudo que satisfizesse seu desejo de conforto? É verdade, eu tive parte nisso, pois participei de sua hospitalidade, ou deveria dizer, da hospitalidade da sociedade, já que era o dinheiro da sociedade, mas eu tomei parte, conforme dito acima, cego pela ideia de que o presidente estava encarregado e, como tal, era o responsável, não eu. Hoje eu vejo que aquele pensamento estava absolutamente errado e que o desperdício do dinheiro da sociedade neste respeito era uma apropriação indevida e que eu não deveria ter tomado parte alguma nisso. Eu confesso meu erro perante os irmãos e perante o Senhor e peço o perdão deles e dele. Percebam vocês que Walter Salter está numa crise de consciência. Ele havia apoiado Rutherford em muitas coisas erradas. E neste caso, ele sendo superintendente da filial do Canadá, contrabandeava licores, cervejas, uísque para os Estados Unidos, burlando assim a lei e ajudando, obviamente, a máfia. Mas ele fazia isso porque o juiz Rutherford era o escolhido por Jeová. E ele achava então que, mesmo fazendo aquilo e sendo errado, bom, Rutherford é que se veria com Jeová, ou que Jeová perdoaria a ambos. E ele então, nessa crise de consciência, percebeu que isso não era verdade, que ele também estava sendo culpado por colaborar com aquelas coisas. Ele continua sua carta. Frequentemente, quando eu ponderava sobre esta extravagância e desperdício, e então pensava em tantos pioneiros, eu ficava confuso, mas minha consciência era acalmada pela crença de que o Senhor estava usando a você para servir a sua causa e povo, e assim não ousei, nem disse qualquer coisa que pudesse causar nos irmãos a perda da confiança em você como um servo do Senhor. É verdade, eu disse, em tom de humor, àqueles que eu pensava serem mutuamente nossos irmãos, que com referência às suas idiosincrasias, todos os homens, entre amigos, falam uns dos outros, assim como você tem falado de mim e as coisas que eu disse, sei terem sido traiçoeiramente relatadas a você, não com seu sentido correto, mas tão fora de sua intenção que ninguém que quisesse saber a verdade as reconheceria como as declarações originais. E perante Deus eu posso declarar que até onde eu sei, nada fiz intencionalmente para injuriar você, o trabalho da sociedade ou seus interesses em minha vida. A esta deslealdade você uniu-se. Não que eu me importe, de fato. Eu agradeço a Deus que Ele o tenha permitido e asseguro-lhe que eu faria o bem a qualquer dos conspiradores, caso eu tivesse a oportunidade. Notem que Rutherford, desde 1918, ele considerava aquelas pessoas, os diretores, como os 4 diretores, como sendo seus inimigos, como sendo o servo mau. E, obviamente, virou as costas para eles. No entanto, Walter Salter disse que se tivesse a oportunidade de ajudar ou fazer o bem a esses conspiradores, ele não tardaria em fazer isso. Enquanto reconhecia sua posição como presidente da corporação, sempre me reservei o direito de pensar. Vejam que interessante. Ele não entregava numa bandeja o seu cérebro a tudo aquilo que a torre de vigia dizia ser o certo. Ele se reservava no direito de pensar. Aí ele fala, isto foi bem expresso, um homem que não pode pensar é um idiota, um homem que não quer pensar é um tolo, e um homem que tem medo de pensar é um covarde. Eu terminantemente me recuso a ter uma pessoa pensando por mim. Não poderia fazê-lo de outro modo e ser fiel a Deus. Eu não poderia ser um russelita e ser fiel a Deus. Eu não poderia ser um rutherfordista e ser fiel a Deus. Eu não poderia ser um seguidor do canal e ser fiel a Deus. Eu não poderia ser um aurorista ou qualquer outruísta e ser fiel a Deus. Para ser tal, segundo meu entendimento das Escrituras, significaria o mesmo que alguém ser maculado
com mulheres, no caso as organizações, estando sujeito à vontade delas, não à vontade de Deus, como diz Revelação 14:4. Aquele com quem está a minha palavra, fale a minha palavra verazmente, e não as deduções e sofismas de homens, não importa o que eles proclamem por eles próprios ou sua posição, ou a organização com a qual porventura estejam associados. Eis que sou contra os profetas de sonhos falsos, disse o Senhor, e fazem meu povo errar por meio de suas mentiras e sua gabação. Ele foi bastante forte quando relatou isso, de Jeremias 23, 28 e 32. É verdade, diz Walter, todos estes istas contêm alguma verdade, uns mais, outros menos. De outro modo, não poderiam enganar as pessoas. É com esta verdade específica, juntamente com os sofismas de homens, que Satanás cega os homens. De fato, quanto mais verdade eles têm, quando erroneamente usada, mais enganadores eles se tornam. Cada um declara falar com autoridade, alguns mais dogmaticamente do que outros. Paulo adverte bem: acautelai-vos, talvez haja alguém que vos leve por meio de filosofia. Então aqui vemos que Salter usa diversos textos bíblicos para justificar o seu pensamento independente do ensino da sociedade Torre de Vigia. Ele continua então a falar sobre as coisas que lhe incomodavam. O desperdício do dinheiro da sociedade com licor era apenas uma das coisas que me causavam espanto. Havia outras coisas. Eu não podia deixar de ver o contraste entre tantos pioneiros e a luxúria com a qual você se cercou e o conforto que eu usufruía. E dentre estas luxúrias, não posso me refrear de mencionar as seguintes. Número 1. Não um, mas 2 automóveis de 16 cilindros, um na Califórnia e outro em Nova York. Só um não seria suficiente para o presidente? Nenhum automóvel de 6 cilindros seria grande o bastante para o presidente, mas um de 4 cilindros seria para um pioneiro, ou uma bicicleta, ou trenó, ou caminhar sem veículo algum. Então, outra coisa que incomodava Walter Salter, além das falsas profecias da Torre de Vigia e de dizer que Jesus estava presente e que ele governava por meio de Rutherford da sociedade, era a quantidade de bebida que se consumia em Betel, bem como o luxo que Rutherford usufruía através desses Cadillacs, numa época em que, sabemos, havia a Grande Depressão nos Estados Unidos. Número 2. Seu apartamento em Nova York, rendendo facilmente $10.000 ao ano, e sua mobília luxuosa. Número 3. Sua residência palacial em State Island, camuflada como essencial à estação de rádio WBBR. 4. Como se aquela residência não fosse suficiente, um lugar de retiro adicional na floresta de State Island, para onde você pode ir e descansar a seu corpo cansado, enquanto os pioneiros e outros vão de porta em porta. Notem que também essa crítica de Walter Salter a Rutherford é que Rutherford escrevia, mas quem ia nas portas eram os pioneiros, que passavam por perrengues enormes e muitas dificuldades, muitas vezes sem carro, enquanto ele tinha 2 Cadillacs à sua disposição. Número 5, Walter Salter ainda frisa: sua residência adicional em San Diego, pela qual você próprio me falou terem sido oferecidos $75.000, mas é claro, não poderia ser vendida, e os fundos usados para ajudar os pioneiros, porque foi outorgada a Davi. Quanta hipocrisia! Número 6. Cômodos e caros aposentos em Magdeburgo, Alemanha, para a conveniência do presidente. Isto para não falar nas provisões feitas para seu conforto em Londres. Qual sua atitude mental para com tudo isto? Por que você se glorifica nisto e o anuncia descaradamente aos irmãos? Quem ousa achar falta nisto? Não sou eu o presidente? Sim, você se glorifica com isso, glorificando-se em sua vergonha.
Nada é bom demais para o presidente. Ele deve ter todo o conforto e toda a consideração, mas se sente tão preocupado e tão ternamente disposto para com os queridos pioneiros. Palavras são fáceis, mas ações falam mais alto que palavras, e eu não consigo imaginar uma ilustração mais impressionante, mesmo entre a classe de clérigos e leigos, do que entre você próprio e os pioneiros, conforme mencionado nas palavras de Jesus. Pois eles, os hipócritas, amarram cargas pesadas e as põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos nem a movê-las com o dedo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas. Percorreis mar e terra para fazer um prosélito, e amais os assentos de destaque nas sinagogas, e de serdes chamados pelos homens Rabi, Rabi, algum nome distintivo. Certamente os pioneiros e outros têm fardos empilhados sobre eles, os quais você não moveria com um só de seus dedos. Certamente as viúvas têm sido roubadas sob sua sugestão, ou, deveria eu dizer, sob seu comando, pois seu comando aos irmãos é: tire-lhe o último níquel por um livro, pois eles precisam disto mais do que de pão. Que espírito! E ainda assim os irmãos se submetem a isto. Enquanto alguns vão pegar o níquel, e como Paulo diz, glória em sua vergonha, o quanto a maioria detesta isso, mas sente que tem de obedecer. Deus está falando. Que sacrilégio, que blasfêmia, que comércio em nome do Pai Celestial. E não é isso que nós vemos hoje? Passado quantos anos depois de 1937, ainda os irmãos se esforçam, muitas vezes tiram as suas férias e precisam sair de pioneiro porque a consciência lhes acusa. Afinal, é Jeová que dirige essa organização, da mesma forma que o Walter Salter acusou o Rutherford naquele tempo. E quando ele fala sobre que os irmãos têm várias cargas pesadas e o Rutherford nem movia com o dedo, isto é verdade, porque ele foi acusado disso muitas vezes e se falava entre os irmãos da época que, às vezes até nos congressos, ele saía naquele dia de serviço para pregar um pouco, mas o trabalho dele era escrever, ele não pregava. E ele falou, e deixou registrado isso, e eu deixo aqui para vocês verem aquilo que ele falou quando foi acusado de não pregar, que o serviço dele era escrever, ele estava muito ocupado com as coisas da sociedade para resolver, com os casos para defender, e não tinha tempo suficiente para sair na pregação, mas ordenava que todos saíssem. Ao mesmo tempo, quando Walter Salter diz que tire-lhe o último níquel por um livro, pois eles precisam disto mais do que de pão, embora seja uma frase forte, nós já ouvimos isso na organização, não é mesmo? Por exemplo, quando se perguntava por que a Organização das Testemunhas de Jeová não fazia obras de caridade ou não ajudava outras pessoas, o que é dito? Que o alimento espiritual, ou seja, a distribuição das revistas, a Sentinela e Despertai, salvam vidas, que isso é mais importante do que pão. Isto é, estão utilizando o mesmo raciocínio que Rutherford usava naquele tempo, quando vendia os seus livros. Ele continua: os irmãos têm servido a você fielmente, em ignorância têm sido seus servos, roubados por você de tudo, até da palavra de Deus e de suas preciosas promessas, as quais você tem tornado nulas e sem valor com sua tagarelice vã, caminhando dia a dia, duvidando, mas sem sequer um murmúrio. Meu Deus, que fiéis e que capataz! E estou certo de que muitos abrirão os olhos, pois pelo menos 7.000 pessoas em seu coração não dobraram seus joelhos diante de Baal, muito embora elas tenham dado a conhecer seu nome mais do que o nome do Deus Todo-Poderoso. Eu desejaria que você fosse de porta em porta como os pioneiros, e outros vão. Aí você saberia do que está falando. E de fato, nós sabemos que quando os irmãos
pregavam naquela situação nos anos 20, nos anos 30, especialmente quando a Segunda Guerra estava se aproximando, muitos sofreram coisas terríveis, como sofreram violência, outros, especialmente na região do Quebec, no Canadá, tiveram o seu corpo coberto com piche e penas, e muitas outras coisas terríveis aconteciam. Por quê? Porque precisavam não apenas obter assinaturas de The Golden Age e a Torre de Vigia de Sião, mas também vender os livros que Rutherford escrevia um por ano. Eu poderia prosseguir com as coisas que sei, considerando sua conduta pessoal e o contraste entre você e os pioneiros, mas escolho não fazê-lo. Meu único propósito em descrever minha experiência pessoal com você é com a mais séria esperança de despertar os irmãos quanto à falácia de depositar confiança em homens acima da palavra de Deus, ou de idolatrar um cargo e depositar confiança naquele cargo acima da palavra de Deus. Um cristão deve aprender que, para honrar a Deus, deve depositar confiança na palavra de Deus e somente nela, fazendo dela seu escudo e proteção, e não de um homem ou um grupo de homens, ou uma corporação, não importando que declarações sejam feitas sobre aquele homem, grupo de homens ou corporação, pois logo vamos parar na trilha de raciocínios humanos, o que invariavelmente conduz-nos ao desastre, como as ruínas sobre as quais o caminho da era do cristianismo dá testemunho. Uma organização após outra, Satanás tem logrado e trazido a sujeição ao seu desejo. A classe dos clérigos, lograda por Satanás, tentou estabelecer o reino antes de seu tempo e converter o mundo. É claro, eles declararam não serem eles quem estavam a fazê-lo, mas Deus. Assim, hoje, Satanás logrou a sociedade e fez com que os irmãos, por meio da Watchtower, crescem que é chegado o tempo para estabelecer o reino e reunir a grande multidão antes do tempo proclamado. É claro que não são eles que estão a fazer isto, mas é Deus. Mas Deus não está, e eles estão, assim chegando em lugar nenhum, ao passo que todos os irmãos sinceros estão admitindo indagar estas questões. Se os milhões que nunca morrerão, compondo a grande multidão, estão sendo reunidos, onde estão eles? Pois certamente não estão vindo ao nosso município ou cidade. Você sabe, e eu sei, todos os que leem os relatos de modo inteligente sabem que, a despeito de todo o nosso esforço estupendo, existem menos de 50 mil associados com a sociedade neste trabalho. Se pelos próximos 10 anos uma média de 50 mil ao ano se associarem, ao final do tempo só haveriam então 550 mil. Quanto tempo levaria neste ritmo para reunir os milhões que nunca morrerão? E se tais devem tomar sua posição antes do Armagedon, conforme você ensina, então quão distante está o Armagedon? Bem, alguém dirá, caso isso seja verdadeiro, o que estamos fazendo agora? A Bíblia responde à pergunta. Ficamos em gravidez, tivemos dores de parto, é como se tivéssemos dado à luz o vento. Não conseguimos nenhuma salvação real no que se refere à terra, e nenhum habitante para o solo produtivo passam a nascer. Isaías 26, 18. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitas obras maravilhosas em teu nome? E eu lhes direi, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Aqui Salter está citando Mateus 7, 21 a 23. E o raciocínio de Salter é muito coerente, porque Rutherford havia pregado desde 1918, através dos seus discursos e do livro, que milhões que então viviam jamais morreriam. Mas que milhões eram esses, se havia pelo menos 50 mil associados à Torre de Vigia? Em 1935 houve a mudança do entendimento de que a classe da grande multidão
não era mais pertencente aos céus, mas sim que viveria na terra. E que essas pessoas é que fariam parte dos milhões que jamais morreriam. No entanto, quantos anos seriam necessários para que essas pessoas ouvissem as doutrinas da Sociedade Torre de Vigia, se batizassem e se tornassem outros pregadores? Com base nisso, quanto tempo mais eles esperariam o Armagedon? Walter Salter, em sua conclusão, começa a dizer: a Igreja Católica Romana está fazendo um grande trabalho, mas em nome da Igreja Católica Romana. Do mesmo modo, os sistemas protestantes estão fazendo um grande trabalho em seu nome, e o Exército da Salvação está fazendo um grande trabalho em seu nome. Mas a sociedade o está fazendo em seu nome sagrado, Jeová. De fato, Senhor, estamos tão ocupados com o trabalho que quase não temos tempo para abrir nossas Bíblias, para estudarmos apenas. O Senhor sabe, nós temos o nosso anuário para estudar agora, e ele nos fala de nossas maravilhosas obras, e o nosso presidente está também muito ocupado escrevendo livros. E ó Senhor, ele é tão corajoso e sua fé em ti é tão grande que ele fica entre quatro paredes, ou cerca-se literalmente com uma guarda armada, alardeia os seus sonhos. Citando ali Jeremias, de novo, 23, 31 e 32. E nos envia de porta em porta para enfrentar o inimigo, enquanto ele vai de bebida em bebida, dizendo-nos que, se não formos, seremos destruídos. Notem só como Walter Salter usa de sarcasmo para expor uma verdade que muitos estavam vendo, mas não queriam enxergar. Rutherford fazia com que essas pessoas, naquele tempo, ficassem tão ocupadas em pregar e distribuir os seus livros, que elas mal tinham tempo para o seu estudo pessoal da Bíblia. Mas isso não importava. Enquanto elas iam de casa em casa, o juiz ia de bebida em bebida, porque Walter Salter era testemunha daquilo ali. Foi ele que trazia constantemente o contrabando de bebidas e licores do Canadá para os Estados Unidos. Mas não nos interprete mal, Senhor, continuou Walter Salter na sua ilustração, pois não o fazemos por temor ou recompensa, mas por causa do nosso grande amor por ti, e assim não ficaremos desapontados, se não ganharmos nenhuma recompensa, mas a nossa esperança é sermos poupados do Armagedon. Nosso presidente, Senhor, é realmente um homem muito importante. É claro, ele diz que não é, muito embora ele pense que é, mas é por causa de sua modéstia, e o que quer que ele diga, nós faremos. Agora, Senhor, é esta fidelidade a ti ou a um homem? O Senhor sabe, ele diz falar pelo Senhor, e não nos cabe indagar por quê. Para nós, não é senão fazer e morrer, e gostamos que seja assim. É claro, ele diz que quando fala pessoalmente, não seria correto dizer que ele fala por ti, mas quando ele fala como presidente, ou através da Watchtower, ou dos livros, é o Senhor que fala. Não é maravilhoso? Percebam, então, essa engenhosa maneira de raciocínio que o Walter Salter faz. Ele usa desse sarcasmo, ilustrando como se cada irmão, cada testemunho de Jeová daquela época tivesse que prestar conta no dia do julgamento ao Senhor Jesus Cristo e então justificar por que eles sempre seguiram a um homem, ao presidente da Sociedade Torre de Vigia e não aquilo que Jesus de fato mandou fazer. De fato, estas publicações, ele diz, contêm seus mandamentos e devemos obedecer. Meu Deus, quanta diferença um escritório feito por homens ou um pouco de papel e tinta fazem. Como alguém se torna autoritário então, e no mesmo nível que o sacerdote católico, o qual diz que pão e vinho são apenas pão e vinho, mas ele os abençoa e, oh meu Deus, são o corpo atual de Cristo. Quão parecido é o Sr. Rutherford, que deveria eu dizer, juiz, ao Sr. Hatt, pois o Sr. Hatt diz que quando ele fala pessoalmente, não é nada, mas quando ele fala como o Papa, fala infalivelmente. Oh, alguns dirão, a Igreja Católica Romana é uma falsificação da verdade e a sociedade é a religião verdadeira.
Todavia, a questão a ser levantada seria se não é mais razoável concluir que a sociedade é a falsificação da Igreja Católica Romana, muito embora a Igreja Católica não seja a Igreja verdadeira, pois não parecem trabalhos do mesmo oleiro. E de fato, gente, quando a gente estuda como funciona a Igreja Católica Romana ao longo dos séculos, a gente sabe que existe uma hierarquia e que aquela hierarquia, segundo eles dizem, é colocada por Deus. Não é exatamente a mesma forma de pensar que a Sociedade Torre de Vigia usa para argumentar os seus poderes, vamos dizer assim, sobre os irmãos? Perceba o espírito de ambas: orgulho, arrogância, intolerância, linguagem bombástica, para não falar do espírito de julgamento. Além do mais, a declaração de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 4 e 8 parece ter aplicação a ambas as organizações. Estes versos dizem: assim que ele, como Deus, toma lugar no templo de Deus, apresentando-se como se fora Deus. Quando nós falamos, Deus profere mandamentos: acautelai-vos. E então este iníquo será revelado, o qual o Senhor consumirá com o espírito de sua boca e aniquilará com o resplendor de sua vinda. Agora, uma palavra sobre o progresso financeiro da sociedade. Você informa aos irmãos e ao público que os livros e folhetos são colocados ao público pelo custo. Eles certamente são, e ainda mais que isso. Bem sabe você que o preço para os pioneiros cobria todos os custos, incluindo todos os encargos operacionais apropriados. E mesmo agora, a perda é mínima em alguns itens, enquanto, por outro lado, o preço para as corporações e para o público rende para a sociedade, no mínimo, 100%. O que são 100% se não lucro? Pobres irmãos incrédulos! Como eles creem em tudo que você lhes diz? De onde eles pensam que provém os milhões de dólares investidos em edifícios, maquinaria, suprimentos, etc., em Brooklyn, Magdeburgo, Londres, Toronto e outros lugares, sem falar em suas residências, etc., senão do lucro com os livros? Você sabe, e eu sei, que o lucro só da filial canadense, nos poucos últimos anos, foi de 100 mil dólares. E na época em que eu fui liberado de minhas obrigações, não havia apenas uma grande soma no banco como costumeiro, mas também acima de 25 mil dólares em dinheiro se encontrava nos cofres da sociedade, no número 40 da Irving Avenue, por anos, os quais poderiam ser usados para as necessidades do presidente ou daqueles a quem ele designasse em caso de uma emergência internacional. E os pioneiros queridos? O Walter Salter menciona. Bem, é claro, eles poderiam passar fome. Pobres irmãos crédulos, meu Deus, como éramos cegos e como os irmãos ainda são. E ainda assim os relatórios anuais falam de nossas grandes perdas e o quanto se espera que o Senhor as compense. Bem que se diz, figuras não mentem, mas os mentirosos realmente figuram. Do artigo sobre o retorno de Nosso Senhor, mostrando que este é um evento futuro, o qual a vasta maioria dos irmãos agora tem e o qual outros talvez tenham aplicado, eles podem escolher entre um "assim disse o Senhor", conforme encontrado lá e em seus blefes bombásticos, e seguir o que eles escolherem. Adicionalmente, do testemunho acima, o qual é verídico perante o Senhor, como você sabe que é, os irmãos poderão determinar a quem você está servindo. Sem dúvida, muitos dirão, eu permanecerei com a sociedade, até que o próprio presidente, por meio da Watchtower, diga-me que eu devo partir. Pobres crianças iludidas, que Deus tenha piedade delas, é a minha mais sincera prece. Por fim, eles serão forçados pela lógica dos eventos a perceberem seu erro, como eu fui forçado, o mais cego dos cegos. Notem, gente, que nessas palavras fortes que o Walter Salter menciona na sua carta a Rutherford, ele se preocupa com a ingenuidade daqueles irmãos que devotaram
toda a sua vida ao ensino da Sociedade Torre de Vigia. Eles acreditaram nas promessas dos anos de 1914 e 1925 e morreram esperando que o fim viesse no tempo deles. Muitos não casaram, muitos não tiveram filhos, muitos não tiveram uma carreira secular, porque o Armagedon sempre estava às portas, conforme Rutherford pregava. E eles nunca pararam para pensar. Mas como vimos lá no início da carta, Walter Salter disse que era obrigação de um homem pensar por si mesmo. Mas, segundo ele, esses irmãos diziam: eu só sairei da torre de vigia se o presidente mandar eu sair. E hoje nós vemos que muitas pessoas ainda continuam com esse pensamento. Isso é a maior prova de que isso faz parte de uma lavagem cerebral. Walter Salter então termina dizendo: parece estranho que depois de nossas experiências de 1914 e 1925, nós devêssemos ainda falhar e marcar uma clara linha de demarcação entre dedução e um assim disse o Senhor, e prosseguíssemos em dogmatizar sobre a presença do Senhor, dogmatizar sobre o Senhor estar em seu templo e dogmatizar sobre o que trará o Armagedon. Mas ninguém é tão cego quanto aqueles que não querem ver, e eles prosseguirão profetizando falsos sonhos, até que os eventos provem a tolice disso. E isto, apesar de tais ensinos falsos trazerem desonra a Deus e sua palavra, pois o que tem de mais a desonrar a palavra de Deus na mente das pessoas do que um testemunho que é feito com uma declaração baseada na palavra de Deus, quando este testemunho é achado falso. Então aqui, Salter toca o dedo na ferida. Nas grandes datas, a primeira, 1914, que foi pregada por Russell, e 1925, pregada por Rutherford, que eram datas de Deus, usaram cálculos bíblicos. Então ele raciocina com Rutherford e com aqueles que o estão lendo. Até quando a gente não vai demarcar uma linha entre assim disse o Senhor e aquelas suposições que os homens fazem? Porque ele cita três coisas como dogmas, ou seja, é obrigatório acreditar naquilo, que era sobre a presença de Jesus, sobre ele já estar no seu templo e sobre o que o Armagedon traria. Então, a respeito dessas falsas profecias, ele vai lá e cita Deuteronômio 18, 21 e 22. Ele diz ali, alguém fará bem em considerar esse texto que diz: se alguém disser em seu coração, como saberemos a palavra que o Senhor tem falado? Se um profeta tiver falado no nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente. Não o temas. Um exemplo notável, nossa tolice com respeito ao que Deus faria no ano de 1925. Ele coloca ali entre parênteses. E novamente eu menciono Jeremias 23, 28, 32. Aquele que tiver minha palavra, que fale minha palavra fielmente. Eis que sou contra os profetas de sonhos falsos, disse o Senhor, e fazem meu povo errar por meio de suas mentiras e sua gabação. Então aqui Walter Salter não deixa margem para dúvida de que Rutherford é um falso profeta. Até o tempo em que eu recebi o artigo sobre o retorno de Nosso Senhor, acima mencionado, eu acreditava que a sociedade fosse a organização do Senhor. Aquele artigo chocou-se com a minha crença neste respeito. Eu lhe escrevi para ver se o artigo poderia ser refutado. Não foi. Não posso ser refutado, porque esta é a verdade, e agora não mais creio ser a sociedade, o canal da verdade de Deus, nem que você seja um servo do Senhor, não importando o que quer que você venha a ser. Já que Deus está contra a sociedade, aí ele cita lá de novo, Jeremias 23, 28 e 32, e contra qualquer outra mulher adúltera que corrompa os homens e faça deles marionetes ou homens do sim, do mesmo modo devo eu estar. Eu estive ativo no serviço até durante o período do testemunho de Jeová dos Exércitos, e então fui forçado à conclusão de que tal serviço não só não é de Deus, como desonra sua palavra em nome.
Por quê? Alguém talvez pergunte. Eu respondo, porque a mensagem contida nas publicações baseia-se amplamente na falsa premissa de que nosso Senhor está presente, que Ele está em seu templo e que Deus, no Armagedon, irá destruir a organização de Satanás e introduzir seu reino de poder e glória sobre a terra. A mensagem é transmitida presunçosamente e baseia-se em filosofia ou dedução humana, e não em um assim falou o Senhor. Em outras palavras, é o que o Senhor classifica como falsos sonhos, e ele diz ser contra tais, e do mesmo modo devo eu ser. Ficou o Senhor satisfeito com o nosso sonho falso sobre 1925 e o zelo dos irmãos com respeito a isto? Não, ele não ficou. Era uma mentira? Sim, era. Aprendemos alguma lição disto e nos humilhamos perante o Senhor? Não, mas prosseguimos presunçosamente anunciando pelo rádio nossos novos sonhos em nome dele. Estará ele mais satisfeito agora com nosso sonho e zelo do que estava em 1925? Não, não estará. E vale a pena para um filho de Deus tomar uma posição de sair dela e de não ser partícipe em seus pecados. Então, novamente, Salter menciona aquelas datas. Todavia, alguém se pergunte, se a sociedade não está fazendo a obra do Senhor, qual é a obra do Senhor? A resposta a esta pergunta deve ficar para uma data posterior. É suficiente por agora dizer que tanto quanto alguém exige conhecer até certo ponto, ao menos, a corrupção da cristandade e estar insatisfeito com isto para que possa aceitar que verdade a sociedade tenha, do mesmo modo, ele deve conhecer até certo ponto, pelo menos, a corrupção da sociedade e para quão longe ela foi a partir de um assim falou o Senhor, antes que ele possa perceber a resposta àquela pergunta. Enquanto isto, eu sugeriria a quem quer que leia esta carta, que leia com cuidado e oração 1 aos Coríntios 18 e Filipenses 4:8, fazendo uma pausa a cada sentença para pensar no que leu. Apesar de não se relacionar com a matéria em apreço, eu não pude evitar refletir enquanto li uma cópia recente da The Golden Age, atualmente Despertai, contendo a palavra de Paulo em Filipenses 4:8, onde se lê: finalmente, irmãos, todas as coisas que são verdadeiras, todas as que são honestas, todas as que são justas, todas as que são puras, todas as que são amáveis, todas as de que se fala bem, tudo que é virtuoso e louvável, considerai tais coisas. Eu imagino como alguém poderia ler tal matéria horripilante e linguagem obscena como a que The Golden Age contém e ao mesmo tempo pôr em prática a admoestação de Paulo. Mas eu posso ouvir algum ridicularizador dizendo: foi apenas Paulo, e ele disse isso muito antes do Senhor vir ao seu templo em 1918. Desde então, temos sido ensinados a ser homens fortes de verdade, cristãos de verdade, que sabem como usar a linguagem forte. Em todos os meus 20 anos de associação com você, eu lhe tinha um amigável sentimento de afeto. E no Senhor, eu sinceramente encerrava sempre minhas cartas a você fazendo expressões disto. Mesmo nesta ocasião, não posso me refrear de dizer que queira Deus que você desperte para a sua condição e se confesse plenamente perante Ele, pois não tenho qualquer aversão a você, seja qual for, tenho compaixão por você e lhe faria o bem, se pudesse. Lembre-se, Deus é um Deus de amor e misericórdia. Sua misericórdia é para sempre. Percebam a conclusão que Walter Salter faz aqui. Ele não é inimigo de Rutherford, mas ele quer que Rutherford desperte da sua arrogância e dos seus falsos ensinos para seguir aquilo que a Bíblia diz. Enquanto reexamino todo o assunto, lembro-me das palavras de Jesus no livro de João. Esta é a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens, no caso você, amaram mais a escuridão do que a luz, porque as obras deles, as suas, eram iníquas. Não verdade, mas mentiras, falsos sonhos, tagarelice vã. Tornei-me vosso inimigo, porque estou falando a verdade? Ele cita Gálatas 4,16. Sinceramente, Walter Frederick Salter. Então esta foi a longa carta
de Walter Salter, denunciando tudo aquilo que ele achava errado lá em 1937 a Rutherford, sobre a sua bebida, os seus gastos, o seu descaso com os pobres pioneiros que levavam os escritos deles de porta em porta e as falsas previsões da sociedade Torre de Vigia, assim como ele não acreditava que Jesus estava presente naquele tempo e que estaria guiando a tal sociedade Watchtower. No próximo vídeo, nós vamos ver como a sociedade Torre de Vigia reagiu à publicação dessa carta, como Clayton Woodworth, que foi citado em The Golden Age com palavras obscenas, e como Rutherford reagiu a essa carta em várias publicações daquele ano. Não se esqueça de se inscrever no canal e continuar compartilhando.